Conseguiram, conseguiram fazer a tarefa, ou nem por isso. Sim, Francisco, podes falar. Bem, acho que a maioria não fez a tarefa porque era suposto a formadora mandar um layout e a gente clonar para poder fazer a tarefa e a formadora não ficou de mandar o layout. Hum. Isso foi nessa. Eu acho que deve ter me esquecido. Tá bem, tá bem. Sim, Ismael, podes falar. Deixa-me já verificar aqui o layout para eu poder mandar. Tá bem, tá bem. Sim, formadora. Os repositórios que eu criei, adicionei a formadora como colaboradora, mas a formadora ainda não aceitou. Tô com problemas na minha conta do GitHub. Mas pronto, está bem, está bem. Deixa-me cá ver. Ok, ok, pronto, já consegui. Tava sem acesso à minha conta por conta dos ataques, mas acredito que já o Gonçalo já tenha conseguido se inspirar. É só conseguir fazer os exercícios JavaScript. Ok, vai. Tá bem, tá bem. Eu estou a ver que está meio descoordenado assim, mas não faz mal. Tá bem. O Ismael, mas eu não recebi aqui, deixa-me. Ok, Ismael 89 dev. Ok, tá bem, já aceitei o convite. Ok, tá bem. Então, pelo menos hoje eu vou deixar a tarefa lá. Ok, ok, jogo. Tá bem, depois chego. Tá bem, então, mas alguém encontrou alguma dúvida? Está tudo esclarecido da aula passada? Eu acho que no sábado tínhamos de ter uma mentoria. Eu pedi ao Dori que mandasse um inquérito lá no grupo, só que depois fiquei sem energia o dia todo. A energia só restabeleceu por volta das 18 horas e já nem consegui dar a mentoria. Mas eu acho que é um Wilson Fernando, se não estou em erro, acho que não é desta altura, mas ele tinha marcado a mentoria comigo. Eu fiquei à espera, ele nem apareceu. Depois fiquei sem energia. Peço desculpa. Por favor. Ok. Então acho melhor começarmos. É como eu já disse, hoje o dia está meio cheio. Ok. Deixa-me cá ver, estou uma mensagem. Olá, Edmilson, boa noite. Sim, Francisco, infelizmente fiquei sem energia no sábado. Nem tive como contactar porque também estava sem carga no telefone e acabei por não. Está bem, Edmilson, está bem. Por isso mesmo é que eu estendi um bocadinho, porque a nossa aula começa, por norma, tinha de começar às 18h30. Mas como já sei que muitos de vocês saem um bocadinho tarde da universidade ou da escola, neste horário, então estendi um bocadinho, para ver se pelo menos conseguia vos apanhar enquanto estivessem em casa já, mas sem problemas. Ok. Ok, então hoje vamos falar sobre o dom, aquilo que é uma coisa fantástica, que é a estrutura que nós realmente precisamos para poder manipular ou começar a ter domínio para podermos criar uns efeitos mais controlados e também eventos. Bem, vamos começar por falar sobre a introdução ao DOM, métodos para aceder aos elementos do DOM. Também vamos falar sobre a modificação de elementos com JavaScript, introdução a eventos, configuração de eventos e, por último, aplicações práticas. Estamos a ver que hoje o, o menu está meio acirrado mesmo, muito importante. Ok, ok, está bem, Melinda, está bem, anotado. Ok, então vamos começar. Falamos sobre Bootstrap, agora vamos para a manipulação do DOM. Regrinhas, colocar a mãozinha antes de ligar o microfone. Participem, dúvidas extensas. Hoje já temos um dia muito extenso, então as dúvidas extensas marquem mentorias, por favor. Também já estou disponível aos sábados. Eu já sei que não tenho muita disponibilidade nos dias de semana, então tenho assim disponibilidade aos sábados. E se quiserem também estarei disponível aos domingos. Então, não sabotem as aulas e, por último, façam as tarefas. Bem,
Vamos agora em JavaScript, ou continuamos ainda em JavaScript. E para hoje, os objetivos são bem claros, né? Compreender o que é o DOM e como é que ele nos permite realizar ou criar interações com as páginas HTML, explorar como é que o JavaScript interage com os elementos HTML. Já fizemos alguns exemplos quando tivemos a introdução ao JavaScript, mas foram simplesmente exemplos básicos. E também, por último, introduzir o conceito de eventos com JavaScript. Esta na última sessão de JavaScript, ainda teremos mais algumas, é porque temos uma semana completa só para JavaScript. Então, introdução ao DOM. O que é que vocês entendem por DOM? O que é que sabem pronto, o que é que vocês sabem sobre o DOM? Sei que já pesquisaram, eu sei que essa turma é fantástica e pesquisa sempre. Pelo menos uma coisinha assim breve, só quero duas pessoas para responderem. Sim, Francisco, à vontade. Bem, o que eu entendo por DOM, né? O DOM é uma representação em árvore, né? É uma representação em árvore de uma estrutura HTML, né? De um documento web. Acho que é praticamente isso aí. Bonito, mesmo isso. Exato. Deixa-me ver se tem mais alguém aqui. Pronto, sou Francisco, tá bom, sem problemas. É mesmo isso, Francisco. Exatamente, bonito. Bem, tal como o Francisco já disse, a representação dos elementos HTML em árvore, prontos. DOM significa Document Object Model, ou modelo de objeto, ou melhor, modelo de documentos em objetos, e é uma interface, né, de programação para poder representar os documentos HTML ou também XML, que são outro formato, como em forma de uma árvore. Bem, essa estrutura representa, pronto, o HTML, ou neste caso a estrutura HTML, como se fosse uma árvore, onde cada nó da árvore é correspondente a uma parte do documento. Neste caso, essas mesmas, os nós, neste caso, são correspondentes aos elementos HTML. Neste caso, também podem ser atributos ou ainda textos. Neste caso. Então, pronto, esta estrutura permite que scripts, como o JavaScript, também possam manipular dinamicamente o conteúdo da aparência e a melhor o conteúdo e a aparência de uma página web. E pronto, falando sobre as importâncias do DOM, pronto, começando com a transformação de páginas estáticas, o DOM nos permite desenvolver, ou então permite-nos desenvolver, ou pronto, desenvolver e alterar conteúdos, neste caso aparência, comportamento e pronto, de uma página web em tempo real. Neste caso, tornando as páginas estáticas em interativas. Nós vamos ver aqui vários exemplos e um deles é a transformação de um ou então, pronto, só o uso de um formulário, né, que não precisa dar refresh na página. É muito usado para poder validar no lado do servidor, e também temos a manipulação dinâmica, né? Isso porque o DOM, ou neste caso através do DOM, é possível modificar ou atualizar elementos HTML. Neste caso podemos adicionar, remover imagens, alterar texto também, alterar estilos CSS, neste caso sem haver necessidade de nós recarregarmos a página, neste caso sem haver necessidade de podermos dar o refresh na página. E por último, também temos que o DOM facilita bastante na construção de aplicações complexas. Isso porque através do DOM nós conseguimos criar interfaces mais ricas, como aquelas, prontos, como interfaces encontradas em alguns dashboards ou até landing pages ou ainda páginas web eh, mais avançadas e também com aplicações muito interativas que estão na web. Então, para a construção de aplicações complexas, neste caso, as interfaces dependem do uso eficiente do DOM, neste caso, para poder gerir a melhor interação do utilizador. Isso ajuda bastante. Ok? Ok, deixa eu só. Peço desculpas, aqui a incomodar. Ok, estrutura do DOM. Bem,
Tem um slide aqui repetido, ok, sim. Ok, bem, tal como nós já falamos, o DOM organiza o conteúdo do documento em árvore em forma hierárquica, neste caso em formato de árvore. E pronto, é composta por diferentes tipos de nós, como nós podemos verificar aqui na imagem. Neste caso temos desde o documento, que basicamente faz referência ao documento HTML. Dentro do documento temos, neste caso, as nossas ramificações, os nossos nós e as suas ramificações. O elemento de raiz é o HTML. Depois temos os ramos como head, o body, que também têm as suas ramificações. Neste caso, é que não uma estrutura de pai e filho, né? Começa do document, depois do HTML, depois temos o head, depois passamos para o body, o head e o body que estão praticamente na mesma posição da hierarquia, e depois temos os ramos do head e o body, assim como os ramos do head e do body também podem ter os seus próprios ramos. Então, ok? Temos aqui também, deixa eu cá ver, mais um exemplo, onde nós podemos verificar que nós temos aqui uma estrutura em árvore do nosso DOM, neste caso do nosso arquivo HTML, e também temos a mesma estrutura, então as ramificações todas bem detalhadinhas e pronto já. Bem, agora falando um bocadinho sobre essas mesmas ramificações. Bem, começando com o HTML, que é a raiz, neste caso o nó raiz, prontos, é o elemento principal que engloba todo o conteúdo da página, tal como eu já disse, faz o papel do pai, né, que neste caso começa a ter os seus filhos e representa o início do documento, neste caso, sim, ele representa o início do nosso documento. Temos também os nossos ramos, neste caso as nossas ramificações, que são head e body, tal como já vimos, estão na mesma posição da hierarquia. Neste caso, o head contém metadados, neste caso prontos, que já falamos aqui sobre as meta tags, não me lembro, mas sim temos aqui os metadados como título, links, entre outras tags meta, e ainda links para CSS ou até scripts. E temos também no body, onde nós podemos incluir todo o conteúdo visível da nossa página, como parágrafos, imagens, tabelas, entre outros elementos. E também, por último, temos as folhas, elementos individuais, neste caso representam os elementos individuais como parágrafos, títulos, imagens, text small, entre outros, né, elementos individuais. Prontos. Basicamente, estes 5 elementos, neste caso, desculpa, 4 elementos, são os elementos que constituem o DOM. E vai ser a partir desses elementos que nós vamos conseguir manipular corretamente o nosso documento, ou sim, o nosso documento, para que possamos então ter as melhores, para que possamos ter o melhor controle dos elementos, para aplicarmos então todos os efeitos ou eventos usando JavaScript. Bem, cada elemento HTML também, só para frisar, é representado como um nó, todos os elementos, independente, tal como nós vimos aqui na imagem. Os filhos podem ter os seus filhos e aquele ciclo infinito. Então, cada elemento em HTML é representado como um nó, e os atributos desses mesmos elementos são os nós associados. Neste caso, então, não temos aqui nesta imagem, também não temos, mas pronto, basicamente é isso, são os elementos, são os nós associados. E o texto dentro desses elementos é também considerado um nó, né? Como temos aqui o texto, pronto, temos aqui um elemento, e como nós notamos dentro da tag title, temos um texto, este texto também é considerado como um nó. Então, ok, acho que temos aqui um exemplo em HTML de os nossos, como é que a nossa árvore de DOM é feita ou é composta. Então, temos aqui esta estrutura que nós já sabemos, já conhecemos perfeitamente, até já enjoou. Então, basicamente, temos aqui o nosso DOM, começando da raiz, depois das ramificações ou dos ramos, a head e o body, e depois temos os filhos, neste caso as folhas, né? Prontos. Ok.
Ok, por que é importante entender a estrutura DOM? Bem, é importante nós sabermos DOM, porque eu já estou, acho que já estou aqui a falar desde o início, desde o começo, mas é importante nós entendermos o DOM porque nós vamos precisar do DOM para podermos manipular os elementos HTML facilmente, tal como atualizar textos ou até imagens, né? Tal, prontos. Então, e também não só é necessário para que nós consigamos criar ou gerar interações dinâmicas, ainda respostas a eventos do utilizador, isso com alguns cliques. Eu acho que na aula de introdução ao JavaScript nós tivemos sim, um exemplo onde nós clicávamos num botão, tínhamos um eventozinho simples, onde nós criamos um alerta, depois também criamos um efeito onde quando nós clicamos no botão o texto mudava. Então, basicamente, tudo isso, para isso é que nós precisamos usar, ou então saber entender a estrutura do DOM. E também, por último, para podermos desenvolver interfaces responsivas e ricas, né? Porque são fundamentais nas experiências, para as experiências do utilizador modernas. Hoje em dia já não se vê um website sem responsividade, é descartado logo de primeira. Então, são essas as importâncias, ou essa importância que nós temos de usar então o DOM. Como é que nós usamos o DOM em HTML melhor? Como é que nós vamos usar o DOM no JavaScript e também em HTML? Bem, vamos pensar primeiramente como se o DOM fosse a alma da nossa página web. Nós precisamos, né, ter algum controle sobre essa mesma alma. Então, vamos imaginar também, diz aqui, imagine o DOM como o esqueleto da sua casa, ou de uma casa onde você pode construir uma casa muito bonita, mas se tu não puderes mudar a posição, a disposição dos móveis, a cor das paredes, ela sempre será a mesma. Nós, no início, quando falávamos lá de HTML, CSS, uma introdução básica, muita gente deu exemplo, alguns deram exemplos de casas, carros. Então, imaginemos, se nós tivermos um carro prontos, muito bala em termos de estrutura, mas não conseguirmos colocá-lo a funcionar ou ainda não conseguirmos, prontos, colocar as ações possíveis ou então necessárias ou essenciais, como é que ficaria? Seria um carro assim muito aborrecido, né? Mais carro para exibir do que outra coisa. Então, é necessário que nós pensemos assim, né? O nome é a alma da nossa página. Nós precisamos realmente colocar alguma coisa essencial nesse mesmo elemento, então mudamos na nossa árvore. E temos também aqui mais um exemplo, ou mais uma situação. Imaginemos a seguinte situação, onde temos um botão em uma página HTML e o parágrafo abaixo dele, e um parágrafo abaixo dele. Quando o utilizador clica no botão, nós queremos que o nosso texto mude para Olá Mundo. Eu acho que foi isso que nós fizemos na aula passada, só não alteramos o texto, mas basicamente foi isso que nós fizemos. Aquilo foi uma manipulação do DOM, porque com HTML básico e CSS, com CSS até que pode sim se conseguir, mas não é a forma correta. Então, isso é mesmo essencial nós começarmos a fazer esse tipo de validações, esse tipo de eventos através da manipulação do DOM. Fica muito mais fácil e também é o correto. Ok? Temos aqui um exemplo. Prontos, onde neste caso aqui temos um evento, tal como nós fizemos na aula passada. Temos aqui o evento, temos aqui o texto com o ID, onde nós, neste caso, o nosso elemento com o ID, que tem a princípio o texto original, e quando nós clicarmos no botão, obrigatoriamente, do que não, pronto, tem que ter aqui o código, mas o código, pronto, poderíamos pegar este elemento usando uma das funções em JavaScript e depois conseguiríamos manipular ou então mudar o texto quando o botão fosse clicado. Então, basicamente, uma das formas de implementarmos ou então de acedermos ao DOM via JavaScript. E também temos aqui, prontos, temos aqui este é o código que faltava lá. Acredito que o Dorivaldo tenha simplesmente adicionado aqui por conta do espaço. E prontos, pegamos o nosso elemento, e quando nós clicarmos no elemento ou no botão, o nosso texto muda para este, né? Muda para Olá Mundo, como dizia então o,
o nosso exemplo, a nossa situação. Bem, eu vou pular esta parte porque já falamos bastante, mas pronto, vamos lá. Imaginemos o domo como uma grande árvore. Cada galho e folha representa um elemento da nossa página HTML. Para podermos interagir com esses elementos, precisamos de ferramentas para poder encontrá-los, obviamente. Que eu já digo aqui, no código nada é por telepatia, não é tipo, olha, quero que tu faças isso, sei lá, elemento ou parágrafo, quero que tu mudes de texto depois de 5 segundos, quero que mudes o texto depois de eu clicar no botão, nada é por telepatia, tens de fazer. Então, devemos fazer. Então, os métodos, neste caso, precisamos de ferramentas para poder encontrar esses mesmos elementos. Até porque ainda em HTML, em CSS, até para nós podermos utilizar, nós precisamos dos seletores. Precisamos de identificar os elementos. Assim como cada um de nós tem um número de BI, tem um bilhete de identidade, e quando há necessidade de nós fazermos alguma alteração ou então alguma atividade, nós precisamos daquele elemento que nos identifica como cidadãos angolanos. Então, é a mesma coisa para os elementos do DOM. São vários, mas precisamos identificar cada um deles. E os métodos getElementById, getElementByClassName e getElementByTagName são basicamente as ferramentas ou as funções que nós vamos, ou os métodos, desculpem, os métodos que nós vamos usar como bússolas para poder ajudar a encontrar ou então identificar esses mesmos elementos e navegar ao longo da árvore para poder identificar os elementos, o elemento que nós realmente queremos. Bem, prontos. Falando um bocadinho sobre o getElementById. Esta função, né, busca e retorna um elemento específico com base no atributo ID ou no seletor de ID, neste caso. Porque no exemplo passado nós usamos, sim, o getElementById, só não aprofundei mais porque é suposto nós falarmos mais sobre ele nesta aula. Então, quando é que nós devemos usar o getElementById? O getElementById é muito útil quando sabemos que o elemento possui um ID único. Neste caso, quer seja um parágrafo, quer seja um botão. Então, sempre que nós sabemos que um ID, nós já sabemos que o ID é único, né? Passa a redundância, desculpem. Então, já sabemos que um ID é único. Então, se nós definirmos o nosso elemento com um ID, nós quisermos pegar o elemento pelo ID, então, obviamente que nós devemos obrigatoriamente usar o método getElementById. Vai pegar o nosso elemento a partir do ID. Temos aqui um exemplo, onde nós temos uma constante que recebe, neste caso, pega o DOM. Esta palavra reservada aqui é reservada para poder fazer referência ao DOM. Neste caso, document. Neste caso, o nosso documento HTML. Ponto getElementById. E aqui nós passamos o ID do nosso elemento. Neste caso, é o meu parágrafo. Acho que eu tenho aqui. Ok, pronto, meu parágrafo. Depois de nós já pegarmos o nosso meu parágrafo, nós temos aqui a nossa variável. Já podemos automaticamente fazer as manipulações que nós quisermos. Por acaso, por exemplo, temos aqui o meu parágrafo. Eu vou querer que o conteúdo do meu parágrafo passe a ser novo texto. Então, tal como nós fizemos no exemplo, tal como nós já vimos no exemplo passado. Então, é essencial que, pronto, basicamente, quando nós clicarmos ou então quando nós executarmos a nossa página, nós vamos ter o nosso texto ou o conteúdo do nosso parágrafo como novo texto. Ok? Vamos lá passar. E também temos o getElementByClassName. Prontos, não foge muito, eu acho que só eu digo, uma dica que eu acho muito útil, todos nós acho já que é pegar nas funções ou no nome detalhado das funções, dos métodos, já sabemos de primeiro o que é que ele faz. Se o getElementById pega o elemento pelo ID, já sabemos que o getElementByClassName pega através da classe, mas neste caso pega todos os elementos que possuem a mesma classe. Nós já vimos que um ID não é reutilizável, mas uma classe é sim reutilizável, pode ser usada em simultâneo por vários elementos do DOM. Então, quando nós quisermos pegar todos esses elementos prontos pela classe, nós pegamos e usamos então
a função getElementsByClassName. Neste caso, vai ser útil porque aí nós vamos querer provavelmente aplicar alguma alteração ou então adicionar eventos a vários elementos que possuem a mesma classe. Neste caso, temos aqui um exemplo. Deixa eu só estender um bocadinho. Ok. Temos aqui um exemplo. Temos aqui os parágrafos vermelhos. Novamente, pegamos o nosso elemento com o document e usamos a função getElementsByClassName. Neste caso, temos aqui a classe de todos esses elementos é vermelho. E temos aqui uma história de repetição. Neste caso, que diz inicializa uma variável local com 0 e todos os tamanhos ele pega, à medida que nós formos verificando quantos tamanhos, desculpem, quantos parágrafos com a classe vermelho nós tivermos, todos os parágrafos mudam para a cor azul. Neste caso, todos os parágrafos com a classe vermelho mudam para azul. Ok. Temos também o getElements, desculpem, getElementsByTagName. Bem, esta função, melhor, este elemento, este método, está aqui a falar função, desculpem, este método retorna uma coleção de todos os elementos com uma determinada tag. Se nós usamos o getElementsById, byClass, para poder pegar através dos seletores, mas também seria um bocadinho cansativo. Imaginamos que nós tenhamos um pai com, sei lá, 10 filhos, mas eu não quero colocar nenhum ID, não quero colocar nenhum seletor, nem de ID, nem de classe nesses mesmos parágrafos. Então, eu pego e simplesmente informo a tag. Se forem parágrafos, o que é que eu faço? Pego na tag e simplesmente coloco, olha, por acaso todas as tags, pronto, todas as tags P ao parágrafo vão passar a ser, vão passar a ter o fundo preto. Então, não preciso colocar ou mudar o trabalho de, desculpem, não preciso mudar o trabalho de pegar e colocar, sei lá, ID ou seletor de ID ou seletor de classe em cada um dos parágrafos. Simplesmente pego pela tag e consigo. Então, temos aqui, neste caso, o getElements, ou o método getElementsByTagName é essencial, ou pronto, é necessário, podemos usá-lo quando nós necessitarmos de manipular todos os elementos de um mesmo tipo, ou melhor, com uma mesma tag em uma página. Temos aqui também o nosso exemplo, onde, pronto, basicamente não foge muito do exemplo anterior. Todas as imagens, document, getElementsByTagName, e temos aqui todas as tags IMG. Neste caso, eu vou querer que todas as tags, todos os elementos com mulher, todas as tags IMG, as imagens devem ser todas ou devem ter todas um tamanho de 200 pixels. E assim vai ser aplicado. Sim, sim, Ismael, estás com a mão levantada. Sim, Ismael, podes falar. Ismael? Não sei se levantou sem querer a mão. Conseguem me ouvir, formadora? Sim, conseguimos. Sim. Só queria esclarecer, tipo, acho que alguns colegas já sabem, né? Alguns que já têm conhecimento da área, mas para outros que devem estar aí a ver a estrutura de repetição for, devem estar se perguntar por que a estrutura está aí. É que geralmente quando nós chamamos um grupo de elementos, ou seja, até GameG, se tiver várias imagens, ele vai retornar um array, ou seja, um vetor, nesse caso. Então, por isso é que se utiliza a estrutura de repetição for para push na nossa página. É só isso, professor. Tá bem, obrigada, Ismael. Obrigada. Pai. Sim, tal como eu dizia, prontos, todas as tags que eu tenho, todas as tags IMG passam a ter um tamanho de 200 pixels. Ok, obrigada pelo contributo, Ismael. Ok, ok. Métodos avançados para acesso mais flexível. Bem,
Temos aqui dois métodos, neste caso o Query Selector e o Query Selector All. Esses métodos oferecem maior flexibilidade porque utilizam os seletores, neste caso de ID e classe, para poder encontrar os elementos. Prontos, e tal como nós já temos aqui, é uma forma mais poderosa e também flexível de poder selecionar os elementos no DOM. Neste caso, utilizando seletores CSS. Isso, neste caso, significa que nós podemos combinar vários critérios para poder encontrar os seletores dentro da nossa página. Ok. Bem. Query Selector. Nosso método Query Selector. Bem, o Query Selector retorna o primeiro elemento que corresponde ao seletor CSS fornecido. Por exemplo, temos aqui um exemplo onde temos uma constante e pronto, temos aqui o Query Selector, onde nós não precisamos basicamente pegar ou então especificar ou selecionar pelo ID, pelo menos, ou pela classe, ou ainda, pronto, fazer um por um, né? Ou então pela tag. Aqui nós podemos simplesmente, olha, só quero que tu pegues o elemento com o nome de conteúdo e com o nome de destaque. Mas obviamente que devemos obrigatoriamente especificar qual é o tipo de seletor. Temos aqui o seletor de ID e seletor de classe. Para o seletor de classe temos um ponto e para o seletor de ID temos então o nosso jogo da velha ou então o nosso hashtag ou cardinal. Bem, para o Query Selector O. O Query Selector O retorna uma coleção de todos os elementos que correspondem ao seletor fornecido. Neste caso, se nós quisermos colocar ou então pegar, olha, por exemplo, já sabemos que, pronto, temos aqui uma secção, uma classe, já temos várias classes com o mesmo, pronto, com o mesmo nome, neste caso com o mesmo seletor de classe. Então, simplesmente pegamos e, neste caso, seleciona todos os elementos com esse mesmo seletor e também para tags. Funciona para tags ou também para seletores. Não precisamos realmente estar aqui simplesmente a usar para seletores de ID ou seletores de classe. Ok. Comparação entre os métodos que nós falamos, desde os mais básicos aos mais avançados. Neste caso, o Query Selector ou desde o GetElement by ID. Bem, GetElement by ID. Nosso retorna simplesmente um elemento. E nós devemos usar o GetElement by ID quando nós tivermos um elemento que possui um ID único. Para o GetElements by Class Name, nós devemos usar quando tivermos uma seleção, ou uma coleção de elementos, neste caso com a mesma classe. E também temos o GetElement by Tag Name, que nós devemos usar quando tivermos uma coleção de elementos para manipular ainda também, ou ainda para manipular tags específicas. Então, temos o Query Selector Query Selector, que, prontos, usamos maioritariamente para poder selecionar com critérios CSS simples, neste caso como nome, uma tag, ou então também, e por último, neste caso, para o Query Selector, ele pega sempre ou retorna sempre o primeiro elemento que tiver o critério do CSS simples, neste caso o nome da classe ou ainda a tag. E por último temos o Query Selector All, que basicamente faz a seleção com critérios um bocadinho mais avançados. E também seleciona todos os elementos que possuem o mesmo critério, neste caso classe,
ou melhor, o nome da classe, ou ainda o nome da tag. Ok, agora vamos. Ok, bem, já falamos bastante, mas agora é como é que nós vamos alterar esses elementos realmente. Já vimos, obviamente, alguns exemplos de como é que nós podemos alterar, vimos aí o texto que é alterado e etc. Mas pronto, depois de nós acedermos aos elementos, praticamente o que nós mais fizemos foi aceder aos elementos a partir dos métodos. É chegada a hora de nós aprendermos como é que nós devemos modificar esses mesmos elementos. O JavaScript nos permite alterar o conteúdo, tal como já vimos no texto. Nos permite também alterar o estilo. Nós vimos o exemplo dos parágrafos que eram vermelhos e passaram para os azuis, passaram para azuis. E também os atributos de elementos HTML para podermos criar páginas mais dinâmicas e interativas. E prontos, temos aqui algumas propriedades para que nos ajudam a modificar ou então a alterar os nossos elementos do DOM, ou no DOM, neste caso. Temos aqui o primeiro, que é o innerHTML. Neste caso, temos primeiro a função element.innerHTML. Se nós notarmos aqui para pegarmos especificamente um elemento e a partir dele, do innerHTML, conseguimos alterar o conteúdo interno de um elemento. Neste caso, sei lá, o texto, entre outros, e pronto. E nós podemos usar essa mesma função, ou melhor, desculpem, esta mesma propriedade inner HTML para poder adicionar ou ainda substituir o conteúdo dentro de um elemento HTML, tal como o texto. Temos aqui, temos aqui um exemplo. Bem, temos aqui um exemplo onde nós temos um parágrafo e eu acho que esse exemplo já está a ficar meio enjoativo, porque já vimos vários exemplos abaixo com esse mesmo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui um exemplo. É aborrecido, está sempre no fala, fala aí. Prontos. Ok. Pode estar dois. Tem pouca coisa. Ok. Ok. Diga-me uma coisa, quantos de vocês conseguiram conectar o vosso VS Code ao GitHub? Será que houve alguém aqui que conseguiu fazer isso? Ou simplesmente usam todos o Git? Ou não sabiam, sei lá. Quem conseguiu, por favor, coloca as mãos. Ok, bom. O Ismael conseguiu. Acho que simplesmente o Ismael. Está bem. Amanhã antes da... Ok, o Josué também conseguiu. Então tá bem. Para os restantes, amanhã, logo a aula começa, nós vamos fazer isso. É uma coisinha muito simples. Eu já tenho aqui os meus arquivos criados, uma index e uma folha de estilo. Oh, melhor, desculpa, é uma folha, um arquivo JavaScript. Acho que eu vou ter que trabalhar novamente em tudo. Ok. Produção. Ok. Então, vamos lá alterar então o nosso elemento interno, o elemento interno do nosso elemento HTML. Vamos começar com uma tag script. Vamos fazer mesmo internamente conta do espaço. Sem ter licença chato. Ok. E vamos colocar então. Primeiro, vamos definir um elemento. Claro, né? Vamos colocar aqui um elemento e vai ter um ID, sei lá, teste. Ok. Dessa mesmo, pronto. Temos aqui um parágrafo e agora podemos começar então a colocar. Neste caso, vamos ter, pronto, sei lá, quantos teste. Vamos pegar document,
Document, vamos, pronto, get by ID, temos o ID e vamos colocar aqui o nosso ID. Ok. Nosso ID é parágrafo. Parágrafo. E agora nós podemos alterar, né? Neste caso temos aqui o nosso elemento, o nome do nosso elemento, e depois vamos colocar o nosso inner HTML. Lembrando que JavaScript é case sensitive, cuidado ou atenção aos caracteres maiúsculos e minúsculos. Eu vou colocar aqui um bold. Eu vou colocar texto negritado. Ok? Ok. Então vamos fazer o seguinte. Antes, vamos comentar isto para vermos o que é que o nosso... Vamos colocar side by side. Ok. Temos aqui um parágrafo. Se notarmos, temos aqui um parágrafo. Ok? E depois, a partir deste parágrafo, vou simplesmente descomentar isso e vamos ver que vamos conseguir alterar o nosso elemento. O nosso texto alterou para texto negritado. Neste caso foi. Ok? Texto do Dom. Ok? Então, basicamente, aqui nós conseguimos alterar o conteúdo do nosso elemento parágrafo, da nossa tag parágrafo, a partir da propriedade inner HTML. Boa. Vamos lá continuar, ainda temos muitos exemplos para poder fazer. Deixa-me cá. Deixa-me só terminar aqui de arranjar algo. Ok. Então, continuando. Já falamos da propriedade inner HTML. Temos aqui. Usamos e vimos como é que nós podemos alterar. E também ainda temos outras propriedades que, prontos, temos aqui também o element style, né? Deixa eu cá ver em qual site. Ok. Temos também aqui o element style, que é basicamente que utiliza a propriedade style e nos permite também alterar diretamente o estilo do CSS de um determinado elemento em HTML. Então, prontos, temos aqui um exemplo onde nós temos um botão e conseguimos pegar o nosso botão a partir do ID e conseguimos alterar sei lá, o fundo para red, neste caso vermelho, e a cor para, ah, para branca, né? Vamos também exemplificar isto. Deixa-me cá ver. Vamos abrir novamente o nosso CSS. Ok, certo. E vamos então colocar o nosso código a rodar. Bem, obviamente que podemos até mesmo já pegar este daqui. Vamos aproveitar o nosso parágrafo e vamos fazer, sei lá, style. E vamos colocar, sei lá, prontos. Pegar a propriedade, colocar background. Temos aqui os elementos, background color. Vamos colocar um blue. E para a cor,
Vamos colocar texto, style, color. Vamos colocar então, sei lá, white. Sei yellow. Ok. E então, nós conseguimos notar que temos aqui o nosso elemento. Vou mudar para orange. E também mudamos. Neste caso, conseguimos mudar a estilização do nosso elemento a partir da propriedade, das propriedades de estilo que o JavaScript nos permite, prontos, ou nos oferece para podermos então fazer as alterações. E também agora vamos, prontos, introduzir os eventos, ok? Também vamos fazer algum exemplo sobre como é que nós podemos alterar os atributos, né, dos nossos elementos HTML. É porque é essencial. Muitas das vezes nós vamos precisar fazer alguns efeitos onde vai haver a necessidade de nós mudarmos a imagem depois de um determinado, sei lá, tempo, ou então, sei lá, depois de 5 segundos eu quero que a imagem altere. Então vamos ver também como é que nós podemos eh, alterar isso. Bem, agora vamos falar sobre a introdução a eventos. O que é que vocês entendem por eventos? Nós já vimos aqui alguns eventos onde nós maioritariamente temos usado os eventos nos botões. O que é que vocês entendem por eventos? Eu vou escolher alguém. Deixa-me cá ver, Serafim, Josué. Ok, pode ser o Josué. Josué, o que é que tu entendes por eventos? Eu acho que nunca ouvi a voz do Josué sequer. Nem sei se ele está mesmo nas aulas ou simplesmente deixa aí o PC conectado e vai, sei lá, não sei. Tá bem, Garcia, o que é que entendes por eventos? Não estamos a falar de festas, né? Sim, formadora. Eventos é dar ação a um determinado objeto. Bonito. Obrigada, Garcia, obrigada. Perfeito. O Josué faz-me sempre porquê? Infelizmente não vou. Ok, está bem, entendo. Acho que foste tu que disseste que estavas a caminho de casa, né? Desculpa, está bem, entendo perfeitamente. Os eventos são fundamentais para podermos criar as nossas páginas web interativas. Não tem lógica nós criarmos uma página web que não tenha evento algum, chamarmos ela de alguma, sei lá, alguma página web interativa, não sei. Então, é muito bom quando nós temos uma página web bastante interativa, porém não podemos exagerar também, porque já sabemos aquele velho ditado, os eventos, ou melhor, desculpem, tudo por excesso faz mal, aborrece, fica feio, fica podre, estraga tudo. Então, mas é essencial que nós tenhamos os eventos nas nossas páginas. Um eventozinho de fade-in, neste caso, quando nós colocarmos a nossa imagem a aparecer, um eventozinho de quando nós passarmos o cursor, o texto muda de cor, tudo isso é necessário, porque os eventos basicamente representam todas as ações e as interações que o nosso utilizador tem na nossa página. Neste caso, desde cliques, movimentação do cursor, ou ainda pressionar, sei lá, algum botão na vossa página, até mesmo mudanças de estado de um elemento. Por exemplo, tivemos aqui, sei lá, vamos ter um botão desabilitado, mas depois passa a estar habilitado depois do utilizador preencher devidamente todos os campos. Então, tudo isso é essencial. E além de simplesmente tornar a nossa página interativa e bonitinha, é muito essencial que nós consigamos realmente casar tudo isso com certas funcionalidades. Aí já estamos aí para User Experience, certas funcionalidades para que a nossa página se torne muito mais atraente e eficiente. Não basta simplesmente ter algo muito bonito e depois simplesmente a coisa se não valer de nada. Então, tal como o Garcia disse, muito obrigada. Os eventos, neste caso,
Pronto, os eventos são nada mais nada menos do que qualquer ação, pronto, qualquer ação que pode ser detectada pelo browser, enquanto o utilizador interage na nossa ou então com a nossa página. Por exemplo, temos eventos de mouse, neste caso temos o evento de clique, que nós já usamos bastante no botão, nos botões, temos o mouse hover, quando nós passamos o cursor por cima de alguma coisa, o mouse out, quando nós retiramos o cursor de alguma coisa, e também temos eventos de teclado, neste caso o key down, né? Quando geralmente quando nós vamos criar uma conta, o key down e o key up, né? Quando nós vamos criar uma conta do utilizador em algum site e geralmente estamos aí a inserir a palavra passe até e ativamos o caps lock, nós recebemos uma mensagem, olha, estás com o caps lock ativo e hoje em dia, hoje em dia, anteriormente não havia essa coisa de case sensitive nas palavras passe, porque era basicamente, olha, sendo case sensitive como não, vai dar o mesmo, vamos conseguir aceder, mas hoje em dia já há esse cuidado, por isso é que quando nós entramos numa página ou vamos criar uma conta numa página e recebemos aquele aviso do Caps Lock, é basicamente para conseguirmos alertar ao utilizador que a tecla para poder ativar estas letras maiúsculas está ativa, porque isso prontos, prejudicar ou ainda influenciar naquilo que é a definição da palavra passe. Então, era isso que eu me referia. Os eventos não são simplesmente para tornar a nossa página mais interativa, mas pronto, basicamente é tornar a página interativa e também muito eficiente nesse tipo de questões. Então, temos também os eventos de formulário, que é o Submit, Change. Não falámos de formulário, mas vamos já ver aqui de forma muito rápida. Também temos os eventos de carregamento, neste caso o load e unload. Bem, prontos, já falamos sobre o DOM, já falamos como podemos manipular os elementos do DOM, neste caso, e agora, prontos, vamos começar a dar vida às nossas páginas a partir desses eventos. Já sabemos o que é DOM, já sabemos como é que nós podemos ter acesso aos elementos do DOM, manipular, e agora está na hora de começarmos a colocar estes mesmos eventos. Temos aqui um exemplo que nós já fizemos na aula de introdução ao JavaScript, onde nós temos aqui um botão, neste caso conseguimos pegá-lo a partir do ID, depois nós adicionamos um evento neste mesmo botão, que é o evento de clique. E neste caso, sempre que o botão, ou quando o botão for clicado, nós recebemos aqui uma alerta. E neste caso vamos ter, olha, o botão foi clicado. Vamos lá fazer. Porque da vez passada, o que houve simplesmente foi o seguinte: nós estávamos simplesmente a colocar diretamente a partir do nosso, do nosso elemento HTML. Ok, deixa-me cá ver. Professora, as janelas pop-up em alguns sites também se aplicam aos eventos. Deixa-me cá ver. As janelas se aplicam aos eventos pop-ups. Bem, na verdade pode sim ser aplicável, mas se nós estivermos a falar de pop-ups que precisem ou necessitem de algum evento
Conseguem me ouvir? Peço desculpas. Acho que tive aqui alguma instabilidade. Zap fibra é as suas. Já me farta disso, mas pronto. Conseguem me ouvir perfeitamente? Pessoal, conseguem me ouvir? Ok, boa. Peço desculpa mais uma vez. Aqui alguma instabilidade. Só. Ok. Já conseguem ver na minha tela. Ok. Bom, então, sim, dizia eu que até o momento estávamos simplesmente a adicionar os elementos ou os eventos diretamente nos elementos JavaScript, ou desculpa, HTML. Agora vamos basicamente fazer o oposto, que vamos colocar aqui um button e pronto. Espera aí que- Só ok. Está. E vamos então adicionar o nosso evento ao nosso botão. Vamos criar aqui uma const, select whatever, return. Vamos colocar, vamos pegar, vamos já definir aqui um ID e essa pela tag. Mas pronto, vamos colocar aqui um ID. Ok, então depois. hum, Vamos colocar então um alerta e vamos colocar, olha, botão clicado. Gente, estava eu a dizer, estava a explicar ao Belly, acho que foi o Belly. Eu não sei se pronuncia bem o teu nome, mas acho que é mesmo esse o nome. Sim, aqui nós temos uma janela pop-up, porém, é necessário que nós, ou há necessidade que nós cliquemos em algum botão para que essa janela seja apresentada. Vamos clicar aqui e a nossa janela é apresentada. Mas também há aqueles eventos, ou melhor, há aqueles exemplos em que a janela é apresentada de forma automática, também sim a partir de um evento, mas aí nós não usamos outros elementos intermediários, basicamente trabalhamos diretamente a partir da mesma janela pop-up. Então, pronto. Neste caso, assim que nós clicamos, conseguimos visualizar a nossa página, ou melhor, a nossa janela de alerta. E prontos, prontos. Tipos comuns de eventos. Nós já vimos aqui o eventos de mouse, onde nós já temos o clique, foi o que nós usamos. Mouse hover, que é quando o cursor passa sobre o elemento, mouse alto quando sai do elemento. E temos também eventos de teclado, key down e key up, que eu já estive aqui a explicar quando nós clicamos a tecla de Caps Lock. Temos aqui eventos do formulário. Temos o submit e o change. Neste caso, o submit, quando um formulário é enviado, nós conseguimos saber, olha, qual vai ser a ação, neste caso, ou qual vai ser o rumo deste formulário. E também temos o change, que permite mudar o valor de um campo. E também temos os eventos de carregamento. Para os eventos de carregamento, no load, neste caso, esses dois eventos são obrigatoriamente carregados. Neste caso, o load, quando o conteúdo todo da página é completamente carregado, e o unload é quando todo o conteúdo, neste caso, quando nós estivermos a sair da página, né? Quando estivermos a fechar a página. Então, ok. Temos aqui um exemplo, prontos, onde nós colocamos, pronto, vamos novamente testar também nosso exemplo para o mouse over.
Ok, vamos colocar também um parágrafo, um botão, sei lá. Vamos colocar o parágrafo. Pode ser mesmo um botão. Ok, botão, papapá, tudo. Então, em vez de evento, clica aqui, vamos mudar para mouse over. E depois podemos fazer o que nós quisermos. Olha, por exemplo, quando nós passarmos quando nós quisermos simplesmente passarmos o cursor sem clicar, aparece um alerta. Depois também vou querer que, olha, quando, sei lá, depois de passar para o cursor no botão, eu vou querer que o meu botão mude de cor, por exemplo. Background, color, e fica de cor, da cor orange. Então, vamos para cá. Quando eu passar o elemento, deixa-me cá ver. Oh, color. Desculpa. Quando eu passar, o meu elemento muda para laranja. Então, temos aí o evento mouse para o mouse, o exemplo para o mouse over. Quando nós passamos o nosso elemento, ou então o cursor, no nosso elemento. Bem, configuração de eventos. Podemos configurar os eventos de duas formas principais. Inline, que nós já falamos bastante, na aula passada nós falamos sobre inline, e também usando o Add Event Listener, que nós já estávamos aqui a usar. Então, a primeira opção é de forma interna, né? Nós simplesmente viemos para cá e configuramos o evento diretamente no nosso elemento HTML. E para podermos trabalhar, neste caso, desculpem, para podermos trabalhar de forma externa, neste caso não bem externa, mas para trabalharmos de forma mais profissional, nós usamos este evento que basicamente nós conseguimos configurar o elemento no nosso, o evento no nosso elemento HTML. É mais recomendado nós trabalharmos desta forma porque é a forma mais profissional. É só porque estamos aqui a trabalhar na mesma folha por conta do espaço, como as janelas estão lado a lado, mas se não, é sempre bom nós pegarmos no código, colocarmos numa folha à parte para termos então uma melhor organização. Neste caso, nós, através do Event Listener, nós conseguimos adicionar dinamicamente uma espécie de, pronto, sei lá, ouvinte, sim, uma espécie de ouvinte, ou então receptor de eventos, a um elemento, neste caso, nosso elemento aqui é o botão, utilizando, ou então, sim, usando o método, neste caso, este método é de Event Listener. Então, permite-nos, e ainda assim também permite-nos criar vários, ou então associar múltiplos ouvintes de eventos ao mesmo elemento, porque aqui nós podemos ter vários event listeners e podemos então ter várias saídas. Ok? Ok. Prevenção de ação ou então de ações padrão. Bem, alguns eventos possuem comportamento padrão, como já temos aqui o href, e neste caso como envio de formulários ou ainda navegação ao clicar em links. Quando nós temos aqui, por exemplo, ao enviar um formulário, por exemplo, ou então ao clicar num link, automaticamente nós já sabemos que, por padrão, este link ou esta tag leva-nos a algum sítio, ou ainda recarrega a página, ou ainda adiciona esse hashtag lá na URL. Então, nós podemos simplesmente parar esses mesmos comportamentos. Nós falamos aí, ó, as tags, olha, por acaso, olha, para aí de simular o comportamento, ou para aí de estar a se comportar mal. Eu quero que tu não faças isso quando fores clicar, tu simplesmente, olha, evita fazer isso, evita usar o teu comportamento padrão. Então, para isso, nós usamos o Prevent Default, neste caso, que nos ajuda a evitar esses mesmos comportamentos inusitados ou ainda não esperados. Temos aqui, nós aqui
colocamos de forma inline, diretamente no nosso elemento, podia ser também com o Add Event Listener. Nós temos aqui o onClick e pronto, temos aqui o event.prevent_default. Neste caso, ele bloqueia ou então evita o evento automático, que neste caso o evento padrão, que para a tag de links, basicamente seria recarregar a página ou ainda levar-nos para um outro lado. E aí nós podemos definir, olha, por exemplo, eu quero que, ao invés de tu simplesmente clicares neste link, e quando eu clicar nesse link, eu quero que tu mostres um alerta. Acho que, pronto, vamos mesmo fazer. Vamos fazer, acho que... desculpem. Então, vamos lá. Clicamos. E aqui vamos ter também, sei lá, necessidade de apagar isto. Link, vamos pegar também pelo ID, sei lá. Vamos colocar aqui click. Esse link, né? Vamos colocar link. Para não baralhar, link. E vamos colocar aqui, vamos substituir aqui. Vamos link. Vamos substituir aqui, vamos colocar, em vez de colocarmos o Add Event Listener, vamos colocar o, prontos. Nós vamos ter de clicar, precisamos clicar no link. Então vamos ter de clicar no link e aqui é que vamos colocar, prontos, porque nós precisamos clicar, né? Precisamos de algum evento para podermos bloquear. Então não podemos substituir diretamente. Prevent Default e vamos colocar aqui, sei lá. Vamos bloquear, vamos colocar um alerta. Esta ação está bloqueada. Sei lá, registra-se antes de clicar no link. Por exemplo, eu vou colocar aqui mouse hover, eu vou colocar evento click mesmo. Quando nós clicarmos, nós temos aqui também uma ação. Nós já vimos que talvez a ideia do clique seria, olha, recarregar a página, né? Neste caso, vamos só eliminar aqui. Seria recarregar a página. Ele carrega de forma muito rápida, mas basicamente era recarregar a página. Mas se nós, por exemplo, colocarmos aqui, bloqueamos aquilo que é a ação padrão. Neste caso, conseguimos prevenir, né, para evitar situações. Ok. Prevenir ações padrão. Agora vamos para delegação de eventos. Bem, esta é uma técnica que nós usamos, que é muito eficiente para poder nos ajudar a gerir os eventos em vários elementos. Neste caso, especialmente quando eles são criados de forma dinâmica, né? Nós temos, por exemplo, uma lista. Nós vamos ver o exemplo de uma lista que é criada dinamicamente e nós precisamos gerir os eventos de todas essas listas. Nós não criamos, não vamos supor que cada link de uma lista, sei lá, tenha eventos diferentes ou queremos que, pronto, sei lá. Pronto, são vários elementos de uma lista e nós vamos precisar definir os elementos ou então ter controle de todos esses elementos ou gerir todos os elementos de uma única forma, de uma única vez. Então aí torna-se muito mais fácil também. Vamos trabalhar com a delegação de eventos e pronto, ao invés de nós estarmos aí a definir, sei lá, o Add Event Listener para cada um dos nossos elementos da tag lista, nós aí conseguimos pegar simplesmente para a partir de um único elemento, prontos, adicionar, ou então gerir todos os eventos destes mesmos elementos. Vamos aqui também fazer um exemplo muito rapidamente. Estou a primar muito pelos exemplos, acho porque é necessário, às vezes simplesmente falar não é suficiente. Vou colocar, sei lá, aqui uma lista e tem pronto, podia fazer com forma mais básica, mas pronto, três, ok.
Vamos colocar mais de 4, sei lá. E a partir daqui vamos também definir um ID, não nos esqueçamos nunca. E vamos colocar aqui, olha, sei lá, list. E vamos clicar também list. E vamos colocar também list como ID. E vamos colocar também aqui list. E pronto. Clique. Estamos a trabalhar muito com coisa. Com clique. Vamos colocar aqui. E agora vamos usar uma estrutura condicional. Lembrem-se que na aula passada, não sei se foi nesta turma, mas eu disse que íamos usar bastante as estruturas condicionais. E pronto. Se tivermos um evento, neste caso vamos usar o target. Pronto. Tag name. Tag name. Desculpem-me que às vezes esqueço-me de algumas coisas, tenho que estar aqui a puxar na memória. Nós temos aqui, sei lá, LI. E temos aqui um alerta. Estamos a trabalhar muito com alerta. Trabalhando aqui, olha, por exemplo, gasto no evento, melhor no elemento. E vamos passar aqui, sei lá, o valor desse mesmo evento. Vamos colocar aqui event, target. Vamos passar aqui o inner text. Opa. E pronto. Temos aqui o nosso elemento. Aí vamos lá ver nossas ferramentas de desenvolvedor. Nossas mensagens. Ok. E aqui temos, clicaste no evento, pronto, não passou o evento, pronto, anyway. E temos aqui nossa mensagem, neste caso vou simplesmente fazer isso. E vou fazer isto aqui. Assim que eu passar, olha, temos aqui nossa mensagem, neste caso. Ok. Então, temos aqui o nosso elemento, vamos agora de forma muito breve. Hoje a tarefa é muito extensa. Ok. E por último, temos as aplicações, ou então algumas aplicações práticas de eventos. Neste caso, tal como já falamos, né? Os eventos são basicamente, servem para colocarmos alguma ação quando o utilizador estiver a interagir com a nossa página. E pronto, são ferramentas bastante poderosas para podermos ainda criar páginas web interativas e dinâmicas. Também temos aqui algumas aplicações dos eventos, neste caso a criação de animações. Desculpem. Como, por exemplo, ao passar o mouse sobre um elemento, o mouse over, ele começa a animar. Nós aqui não fizemos uma animação, mas basicamente fizemos mudança do conteúdo interno. Temos também a validação de formulários e também vamos já ver agora, vamos terminar com a validação do nosso formulário. E também temos a criação de jogos simples. Neste caso, por exemplo, responder a eventos do teclado, do mouse para poder controlar a personagem do jogo, ou ainda, não sei, já não jogo faz tempo, mas já. Então, ajuda bastante. Então, ok? E agora vamos simplesmente colocar aqui, por exemplo, vamos fazer agora o nosso exemplo do formulário. Acho que vai ser muito essencial. Acho não, é muito essencial. Vamos terminar com o exemplo do formulário e estamos. Ok? Ok, antes de nós começarmos a partir, por exemplo, do formulário. Um formulário é basicamente um elemento HTML que nós usamos para poder fazer o envio de informações e assim então conseguirmos fazer ou dar o devido tratamento a partir do back-end, né? Neste caso. Geralmente nos formulários nós usamos o input. Vamos só checar aqui rapidamente no formulário. Eu acho que não. Quando falamos sobre Bootstrap,
nós falamos bastante sobre, então vimos alguns formulários. Ai, não, esta conta aqui eu uso, mas pronto. Ok, temos aqui os nossos elementos e eu venho para cá, layouts, ok, forms. Tenho aqui form control. Neste caso tenho aqui o nosso, temos aqui os elementos do nosso formulário. Deixa-me ver se eu consigo encontrar aqui um formulário. Input group, vamos um bocado de validação. Ok, e temos aqui o nosso formulário, ok, exatamente, temos aqui o nosso formulário. Neste caso temos um conjunto de elementos, neste caso inputs, onde nós podemos colocar informações e depois enviar para serem tratados. Neste caso aqui temos uma validação que é feita do lado do cliente, não do lado do servidor. E também, neste caso amanhã, que é a aula de manipulação de arrays e também mais alguns eventos do DOM, vamos ver como é que podemos fazer a validação com JavaScript. E pronto, temos aqui os elementos que nós realmente como podemos, ou então os inputs, nós vamos enviar com os respectivos valores para darmos o devido tratamento no back. Então, vamos usar agora aqui, vamos trabalhar aqui com o formulário. Vou colocar aqui, não vamos colocar ainda, vamos trabalhar com métodos de envio. E pronto, para os atributos, geralmente para o formulário temos o ID, temos também o name, que vai identificar quando nós estivermos a fazer o envio das informações ou dos dados. E pronto, isso mais é para o back, porque aqui no formulário, para podermos identificar, vamos usar bastante o ID. E temos também o action, que basicamente define para onde é que a nossa página vai. Eu vou criar, por exemplo, mais aqui uma página, sei lá, vou colocar aqui index 2. Ok? E eu vou colocar aqui como ação da minha, ok, index 2. Então, quando nós clicarmos, vamos primeiro ver como é que vai funcionar, depois vamos ver como é que vou colocar aqui, sei lá, ground, redirecionando. Redirecionando. Temos aqui o nosso formulário e agora vamos colocar aqui alguns inputs. Vamos colocar tipo text, sei lá, vamos trabalhando com o nome, vamos simplesmente colocar, pode ser simplesmente o nome, e vamos colocar o placeholder. Git, não. Placeholder serve para nós adicionarmos aquela mensagem que aparece, essa mensagem que aparece aqui no nosso input. Neste caso, no Bootstrap, obviamente, tem mais por exemplo, pronto, a mensagem desapareceu, aqui temos a nossa mensagem. Aqui vamos colocar, sei lá, a palavra password. E aqui eu coloco do tipo password, em vez de ser tipo text, ok? E vamos colocar, obviamente, porque não podemos enviar um formulário sem um botão. Então, vou colocar aqui um botão do tipo submit. Deve ser do tipo submit. Enviar formulário. Ok? Bem, criamos o nosso pequeno formulário muito simples e agora vamos, então, começar a mexer com o JavaScript para que possamos enviar, então, esse mesmo, então, fazer a validação do nosso formulário. Então, vamos aqui, em script, e vamos colocar, sei lá, vamos refazer mesmo, form, vamos pegar a partir do ID também, get element, desculpem, by ID, opa, get element by ID, vamos colocar aqui, definir, não definir no ID, vamos colocar aqui, form, pronto, vamos colocar aqui form, e, ok, deixa-me ver. Depois vamos ter também aqui os inputs, já estamos aqui a sugestão. Depois vou copiar aqui para fazermos rápido, vou colocar aqui pass. Sei lá, pass também. Bem, não coloquei aqui o ID, password.
E agora vamos então vamos começar por adicionar algum evento ao nosso formulário. Vamos colocar aqui. Neste caso, quando o nosso botão Submit for clicado, nós vamos ter um evento no nosso formulário. E assim que ele for enviado, nós vamos verificar se realmente o campo nome não está vazio. Value trim. Neste caso, este método é para verificar se há algum espaçamento ou alguma coisa inadequada no nosso input. Vão usar não só inputs, mas também em vários sítios para poder validar se realmente não há algum caractere ou algum espaço, algum caractere inadequado. E pronto, não vamos colocar um alerta, vamos colocar aqui vamos ter de evitar, né? Vamos evitar que o, que o formulário seja enviado porque os campos estão vazios. Pronto, vou colocar também aqui um alerta, sim. Preencha todos os campos. Ok? Depois disso, vamos para o else. Neste caso, o caso estiver vazio, sei lá. Pronto, alerta, formulário enviado. Sim, pode ser. Neste caso, nome velho. E, ok. Então, vamos retirar aqui. Vamos tentar enviar formulário. E recebemos a mensagem de preencha todos os campos. E o formulário foi enviado. E então fomos redirecionados para a nossa outra página. Neste caso é a ação. Então é isso. Eu acho que... Sério? Eu não sei, mas alguém não conseguia me ouvir? Sério, calma, mais alguém não conseguia me ouvir, por favor? Eu preciso de confirmar. Mas... Ah, por isso. Mais alguém além de Francisco não conseguiu ouvir? Eu posso voltar a explicar tudo de novo, sem problemas. Mas eu preciso da vossa confirmação. Beluli, Garcia, Josué e Serafim. Mas alguém não conseguia ouvir ou não conseguiu ouvir a explicação? Aí, Francisco, eu acho que houve sim alguma interferência do teu lado. Porque o Belo lhe diz que ouviu, e o Garcia também ouviu sem conseguiram perceber a explicação. Mas posso voltar a explicar, sem problemas. Ok, vamos. Ok. Bem, criamos o nosso formulário. Basicamente, pronto, para podermos criar o nosso formulário, usamos a tag form. E para podermos identificá-lo, nós usamos o ID. Neste caso, colocamos form. Podia ser form 1, form 2, ou até mesmo, olha, podia ser login. Não obrigatoriamente form. Então, e temos aqui também um outro atributo da tag formulário, que é o action, que, que indica a ação, neste caso, depois do nosso formulário ser enviado. Qual vai ser a ação? Para onde é que ele vai? Neste caso, nós aqui definimos a index 2, que é a página 2 que nós criamos. E logo que o nosso formulário for enviado, o... ok. Bom, tá bem. Mas pronto, deixa a pessoa já terminar assim de forma muito breve, até porque já estamos mesmo na reta final. Mas a gravação vai estar gravada, assim, passa a redundância. A aula vai estar gravada, então depois é só verificar. E pronto. Sim, depois temos aqui a ação, o nosso formulário, temos os nossos inputs, onde nós também temos o input do tipo text e o input do tipo password, onde no input do text nós temos o placeholder, onde nós colocamos aí a mensagem do nosso input.
E temos o nosso botão que, obrigatoriamente, para poder fazer o envio de formulários, deve ser sempre submit. Nunca tentem enviar um formulário com um botão do tipo button, né? Não é, o botão não tem eventos específicos para isso, a não ser que vocês adicionem, né? Também funciona, mas para forma mais fácil, porque não usar aquilo que já foi feito para poder, para um determinado fim, em vez de estar a se dar trabalho. E podemos, depois de nós termos criado o nosso formulário, podemos ir ao JavaScript para podermos então conseguir fazer o envio do nosso formulário. Temos aqui o nosso const, e neste caso temos os nossos elementos, todos, tanto o formulário como o ID. Vou só colocar aqui porque mudamos o nome do formulário. Vamos colocar aqui o login e depois adicionamos um evento. Neste caso, adicionamos um evento ao formulário. Quando o formulário for clicado, neste caso submit, quando o evento submit estiver ativo, automaticamente ele verifica se o campo o nome está preenchido. Neste caso temos aqui a função, ou método, desculpa, o método trim, que serve para podermos fazer uma espécie de triagem no nosso, no nosso, no nosso, no nosso elemento, neste caso no input, para podermos verificar se não há simplesmente um espaço, porque pode dar-se ao caso do tipo, simplesmente ter aqui espaço, mas isto também é um caractere. Então, se formos verificar aqui, ele não vale, ele retirou, ou então disse, olha, preencha todos os campos, porque apesar de termos aqui um espaço que também é considerado um caráter, vamos só retirar aqui o trim. Verificar, vai. E vou fazer aqui o seguinte, vou colocar simplesmente espaço, espaço, espaço. O nosso formulário foi enviado, que não é correto. Se nós estivermos a falar de uma base de dados, isso já começa a causar alguns transtornos, porque começa a enviar dados que não estão completos e posteriormente dá algum problema. Então, por isso é que nós usamos a função trim para poder retirar todos os espaços ou então caracteres inadequados para não permitir o envio de formulário. E aqui temos. E pronto. E depois disso, se o formulário não estiver preenchido ou se o campo nome não estiver preenchido, nós automaticamente não enviamos o formulário. Então, nós retiramos o evento padrão, que é o envio do formulário, e enviamos uma alerta a informar ao utilizador que os campos não estão devidamente preenchidos, como nós conseguimos notar aqui. Assim, nós conseguimos fazer o utilizador conseguir preencher os campos e só depois dele preencher devidamente os campos é que vai receber alerta de que o formulário foi enviado e o evento padrão do formulário é restaurado. Neste caso, ele redireciona para outra página, como nós definimos aqui no Action. Ok? Bem, agora falamos sobre o nosso elemento. Já falamos sobre o nosso formulário. E agora vamos para as melhores práticas, neste caso, ao usarmos o DOM. Neste caso, então, o uso de eventos com o DOM e também usarmos o DOM. Bem, quando nós estivermos a trabalhar com eventos, nós devemos levar em consideração em conta que é muito importante nós adotarmos as melhores práticas para podermos otimizar o desempenho. Porque aqui o desempenho já começa a condicionar bastante naquilo que é a nossa UX também da nossa página. Então, vamos sempre garantir a manutenção do nosso código que ofereça uma boa experiência ao utilizador. É algo que nós estamos aqui a repetir constantemente. Então, sejam específicos com os seletores, né? Evitem usar ou então adicionar ouvintes como é de event listener exageradamente ou então de forma desnecessária. Usem simplesmente os seletores que sejam necessários e também muito bem específicos para que vocês consigam então atingir apenas os elementos essenciais. Então, evitem usar, sei lá, um Query Selector All, enquanto simplesmente querem selecionar um único botão pelo ID. Query Selector All é para selecionar todos os elementos que possuam uma determinada propriedade. Não tem só tem um elemento, para que usar o Query Selector All? Se isso já vai começar a, a influenciar negativamente naquilo que é a dinâmica
ou então do desempenho da minha página. Então, simplesmente é um elemento, não vou usar o query selector all, vamos usar aqui o get element by ID. Por este motivo, eu preferi aqui usar os que já está formatado na mente, que, pronto, evitar usar assim coisas muito desnecessárias. E também considerem o desempenho ao lidar com um grande número de eventos. Neste caso, é sempre essencial vocês conseguirem. Neste caso, estamos aqui a falar de delegação de eventos. Já falamos aqui anteriormente. A delegação de eventos é uma prática que ajuda bastante a economizar os recursos ao lidar com um número grande de elementos dinâmicos. Neste caso, quando os elementos são criados dinamicamente, ou ainda quando são vários elementos filhos, neste caso, e compartilham algum tipo de evento, né? Considere o uso de bibliotecas de eventos. Existem milhares, existem inúmeras bibliotecas, podem pesquisar bastante. E pronto, e também por último, documentem os eventos personalizados. Quando vocês forem criar, obviamente que vocês não precisam simplesmente usar as bibliotecas de eventos. Vocês vão criar os vossos próprios eventos, sei lá. Depois de passar para o código, sei lá, depois de passar, de passar, depois de passar para algum tipo, sei lá, vocês passar para um curso, para passar para um por cima com o cursor por cima de um elemento, sei lá. Depois quero que faça o seguinte, pronto, vocês vão criar os vossos eventos, não necessariamente que devem simplesmente usar os vossos eventos, os eventos padronizados. Ok, dúvidas? Deixa-me cá ver. Quando se fala de biblioteca de eventos, está incluso o JavaScript. Sim, 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 sim. De JavaScript não, jQuery, desculpem. jQuery, sim. Ok. Bem, então vamos passar para a tarefa, eu acho que já não há dúvidas. Ok, a tarefa de hoje é um bocadinho extensa, tal. Vocês como ainda não mandaram a tarefa de ontem, ou melhor, da semana passada, vou deixar esta tarefa com prazo até quinta-feira, neste caso, amanhã será quarta, sim, neste caso até o dia 16. Bem, vão criar uma página que deve conter um título, um campo de texto para a entrada. É verdade, vamos fazer o seguinte. Para não fazermos duas coisas ao mesmo tempo, como vocês ainda não fizeram a tarefa passada, porque eu esqueci-me, vou confessar, esqueci-me de passar o layout para vocês conseguirem copiar. Vão pegar nessa tarefa e vão incluir na tarefa da semana passada. Neste caso, na vossa página, na vossa landing page muito bonitinha com Bootstrap, vocês vão ter campos, né? Vão ter formulários, ou vão ter formulários para a entrada do utilizador, um botão para adicionar tarefas e uma lista também dinâmica para poder exibir essas tarefas. E quando o botão for clicado, o texto digitado deve ser adicionado como um novo item da lista. É basicamente uma task list, uma lista de tarefas. E cada item deve ter um botão remover que permita a sua exclusão individual. Neste caso, quando vocês conseguirem incluir o elemento ou o item na lista, depois deve aparecer o botãozinho para poder remover. E também temos, caso o campo esteja vazio ao tentar adicionar, um alerta, tal como já fizemos aqui, deve ser exibido e adicione estilos básicos. Pá, não gosto de limitar em termos de estilo, sejam criativos, não liguem muito isso que está aqui. Se vocês quiserem fazer, façam, só não sejam medíocres, né? Não façam algo muito medíocre. Sim. Professora, nesse caso aqui, é como se fosse uma to-do list. Sim, basicamente isso. Basicamente isso. Ok. Bem, eu acho que se for para mandar até quinta-feira esta tarefa, vocês vão já submeter na plataforma. Então, nem. Mas pronto, podem mandar para o repositório, podem adicionar ao do repositório de qualquer forma, como quiserem. Aí, pronto. Então, ficamos por aqui.
Olha, tudo a aula foi um bocadinho extensa hoje. Eu tentei falar o mais rápido possível para não. Ai. Então, só ficamos por aqui. Terminar a gravação.